Hoje pela manhã, alguns estiveram aqui. Quantos estiveram no culto das 9 ou das 11? Ok, muito obrigado. Pelos meus cálculos aqui, 69,4%. E eu, então, vocês sabem que a estatística é a arte de poucos enganarem muitos, né? Brincadeira, tem estatísticos aqui, não é bem assim, né, Marta? É só uma brincadeira. E nesses cultos eu comecei a pregar no livro de Jó. E eu procurei mostrar que há coisas que estão na Bíblia, mas que a Bíblia mais adiante reprova. Eu me refiro às falas de Elifaz, Bildade e Zofar, que estão espalhadas pelos capítulos da Bíblia, entremeados os seus dizeres com as réplicas e tréplicas de Jó. E procurei mostrar que muitas das falas, ou todas as falas, vou me corrigir aqui, todas as falas dos amigos de Jó não são a palavra de Deus, embora estejam no livro Palavra de Deus. Ali está o paganismo da teologia da prosperidade, por exemplo, presentes ali. E ali está a ideia, nesses 3 visitantes pretensamente confortadores de Jó, a ideia de que Deus é cruel. Eles dizem claramente. E basicamente o resumo dos dois, eu vou pregar depois, se Deus quiser, sobre Zofar. Ele diz o seguinte: Jó, pare de enganar. Se você está sofrendo, é porque está merecendo sofrer. Só sofre quem merece. Não adianta você querer se esconder, porque Deus conhece a sua vida e Deus está castigando você porque você é um pecador. Eu disse então que essa mensagem nós ouvimos todos os dias. Praticamente todos os pregadores da televisão pregam isso. E vocês sabem que uma mentira que nós ouvimos todos os dias, ela tende a ser uma verdade nas nossas vidas. Por isso temos que amar a Bíblia. E eu lembrei que nós não podemos derivar uma doutrina de um versículo ou de um meio versículo. Nós temos que abrir a Bíblia toda e deixar que ela mesma nos explique. Estou dizendo isso porque pretendi fazer esse breve resumo, mas agora eu quero me ater a um dos textos mais... Eu sou suspeito em falar isso, né? Que todos os textos que eu abro é um dos mais magníficos da Bíblia. Mas esse ocupou um lugar muito importante na história do cristianismo, que é um texto que sabemos de cor nas versões tradicionais, mas que eu acho que não fazem mais sentido enquanto comunicação, não comunicam mais às pessoas, porque as palavras mudaram. Eu estou me referindo aqui a Romanos capítulo 1, versos 16 a 17, se acompanha na sua versão, eu vou ler na prazer da palavra. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque sei que ele é o meio poderoso pelo qual o Deus eterno salva a todos que creem em Jesus. O amor do Deus eterno se revela no Evangelho, e esse Evangelho deve ser respondido com fé, como está escrito, a vida verdadeira, como está escrito, repito, a vida verdadeira começa com a fé. As traduções tradicionais, corretíssimas, literalmente dizem que nós somos justificados pela fé. O justo viverá da sua fé. Entendo que essa construção fraseal é ininteligível para quem não é cristão.
Por essa razão, eu, ao traduzir essa parte de Abacuque aqui, entendi que o que Abacuque está dizendo e que Paulo está dizendo é que a vida verdadeira começa com a fé. Mas isso é uma questão meramente técnica que não vem ao nosso caso aqui. Então eu quero primeiramente dizer que o poder do Evangelho é o Evangelho. Porque é com o Evangelho que a vida verdadeira começa. Eu, às vezes, por razões óbvias, vou a cemitérios. E ali nós celebramos o amor de Deus por aquele nosso irmão, nossa irmã, que nos deixou. Eu fico contemplando aqueles túmulos, e às vezes vendo aquelas caravanas, aquelas procissões, aqueles cortejos de pessoas enterrando ali os seus mortos. Isso me toca o coração profundamente. Um dia, essas pessoas que morreram realmente viveram? Porque a vida começa com a fé. Esse é o poder do Evangelho. Eu poderia discorrer longamente sobre isso, mas não pretendo fazê-lo. Mas quero insistir nesse ponto. Nós só começamos a viver quando o Evangelho de Jesus entra nas nossas vidas. Com o Evangelho, nós vivemos a paz e promovemos a paz entre os seres humanos. É muito comum o ditado popular afirmar que nós só podemos falar de paz, viver a paz, se nós temos a paz. E qual é a paz? Havia uma separação entre nós e Deus. Diz o autor aos Efésios, na tradução tradicional que estou citando, Jesus fez a paz. Não é? Fiquei olhando ali os rios da Amazônia, né? São as estradas que eles têm. Nós temos a rodovia, nós temos a avenida, nós temos a rua. Esses pontos são levados a outros pontos por uma hidrovia ou uma rodovia. O Evangelho é exatamente isso. Se, por exemplo, naquele rião que apareceu ali, fosse feita uma ponte, nem sei se é humanamente possível, ligaria um ponto ao outro ponto. Então, na cruz, Jesus uniu Deus ao homem. A Bíblia chama isso de reconciliação. Juntou o que estava separado. Agora, então, nós temos paz. A paz de Deus. E por termos essa paz de Deus, nós podemos viver essa paz e promover a paz entre todos os seres humanos. Com o Evangelho, nós temos certeza onde a nossa vida termina. Se é que termina. Porque ela termina com quem começa. Ela começa com o Evangelho, ela começa com Jesus. Para mim, esse resumão é tudo. Sempre repito, com outras palavras, essa mesma verdade. Não é para nos orgulharmos, nem para nos envaidecermos, porque isso não aconteceu por mérito nosso, nem por iniciativa nossa. Então, quero dizer isso. Qual é o poder do Evangelho? Não é poder político, não é poder ideológico, não é poder eclesiástico, não é poder de nenhum modo. O poder do Evangelho é o Evangelho. Quando ele chega, ele arrebenta com o que está errado. Onde chega, ele traz a paz onde não havia. Essa é a maravilha do Evangelho. Por isso quero dizer essa frase tão simples. O poder do Evangelho é o próprio Evangelho. Segunda frase que quero dizer que o poder do Evangelho está nos evangélicos que creem no Evangelho. Nem todos os cristãos creem em Cristo. E nem todos os evangélicos creem no Evangelho de Jesus.
Evangélico, portanto, é quem crê no Evangelho de Jesus, embora haja outros evangelhos, dentro e fora da igreja. Se você ver uma série de Hollywood, ela tem um evangelho. Às vezes, esse evangelho coincide com o de Jesus. E às vezes colide com o de Jesus. Os canais de televisão têm os seus evangelhos. As famílias têm os seus evangelhos. Mas o evangélico é aquele que crê no evangelho de Jesus. Evangelhos, pois, há muitos. Entendendo como notícias, boas notícias, todos nos querem dar boas notícias, enfim, evangelhos. Mas o que realmente é o evangelho vivido por aqueles que creem no evangelho de Jesus e tão somente neste evangelho. Mas ainda, o poder do evangelho está nos evangélicos que vivem o evangelho. Porque há evangélicos que não são evangélicos porque não creem no evangelho de Jesus, creem em outras coisas, infelizmente. De igual modo, há evangélicos que não vivem o evangelho, também não são evangélicos. Não há poder nenhum. E aqui eu quero me referir ao tema da rejeição. Nós, evangélicos, no Brasil, temos sido rejeitados. Como eu sempre digo, às vezes com razão e às vezes sem razão. Eu não vou dizer que tenho orgulho de ser evangélico, porque não é muito evangélico ser orgulhoso. Concordam comigo? Mas eu não tenho vergonha de ser evangélico. Embora, como é que você pode ser evangélico? Ou, aqui tem um evangelho que não é igual aos outros evangélicos. Eu já narrei para os irmãos, tive uma experiência bastante recente, em que passei uma semana no maior canal de televisão do Brasil, oferecendo, junto com outros especialistas, uma consultoria. Para tanto fui convidado. E aí, quando eles falaram, me apresentaram, eu senti quase que um apesar de ser evangélico. E, inclusive, o diretor-geral, quando me escreveu uma mensagem, escreveu: você é, aspas, evangélico, fecha aspas. E eu vou dizer aos irmãos que eu acho que eles não estão errados, não. A questão é quem é que merece as aspas? Eu ou os outros? Eu não mereço as aspas, porque eu sou evangélico. Os outros que se dizem evangélicos, mas não creem no evangelho e não vivem o evangelho, é que merecem as aspas. Mas hoje o que mais está em evidência é o evangélico, que eu coloco entre aspas. O que eu estou dizendo, não estou me colocando como padrão, estou dizendo que o evangélico é aquele que vive o evangelho. Logo, não envergonha o evangelho. Então, o poder do evangelho está nos evangélicos que vivem o evangelho, mesmo que sejam alvos da rejeição. E essa rejeição, como eu disse, às vezes tem fundamento. O apóstolo Pedro fala isso. Ele diz assim: olha, se vocês estão sofrendo por fazer o bem, ele não disse isso, eu vou brincar agora, glória a Deus. Porque você está sofrendo por você crer no evangelho, você vive o evangelho, o verdadeiro evangelho, só tem um. Falar verdadeiro evangelho é uma redundância, só tem um evangelho de Jesus Cristo. E você é perseguido por isso, glória a Deus, diria o apóstolo Pedro. Então, só que tem alguns de nós que, em função de todas essas questões, não se identificam como evangélicos. É que não é importante se identificar como evangélico no sentido formal, mas ser alguém identificado como quem vive o evangelho. Já contei aqui, vocês jovens talvez não tenham ouvido, vale a pena eu contar. Quando eu fiz comunicação no FRJ, eu tive uma oportunidade de dar um testemunho numa matéria lá,
de cultura brasileira. Porque o professor estava falando e eu ia conversando com ele, falando, pois é, esse conceito de outro autor, eu fui debatendo, conversando com ele na aula sobre a teoria da cultura brasileira. Ele falou, que tal você, na próxima semana, dar uma aula para nós sobre o que os evangélicos então pensam sobre cultura? Porque eu me identifiquei depois e tal, José Luiz Werneck, o professor. Aí eu falei sobre o que é a cultura na perspectiva evangélica e garoto que eu era, não é? Nem sei o que eu falei, mas deve ser uma coisa razoável. E aí, acabou a aula, veio uma menina e me cochichou. Eu também sou evangélica. E disse o nome da igreja, inclusive, mas isso não é relevante. Batista. Eu quero dizer o seguinte, eu disse, eu sou evangélico, sou batista, faço seminário, faço teologia, publicamente, e eu fui convidado para isso, e fui respeitado como tal. Vem aqui, disse o professor, dá uma aula para a gente. E eu falei durante as 2 horas de aula sobre um certo conceito. O que eu estou dizendo, de novo, me colocando como modelo, eu estou dizendo que muitas vezes nós somos rejeitados, na palavra moderninha, cancelados, por aquilo de correto que nós cremos e por aquilo de correto que nós fazemos. Glória a Deus! Mas às vezes nós somos cancelados, rejeitados por aquilo de errado que nós fazemos. E aí nós temos todos que meditar sobre que evangélicos estamos sendo, porque estamos impedindo que pessoas sejam transformadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus. O poder do Evangelho, vimos esse testemunho aqui agora, está nos evangélicos que compartilham o Evangelho em forma de palavra anunciada e pão entregue, em vívida graça e estendida mão. Vocês sabem que Tiago, o autor da carta com este nome, enfrentou essa carta muitos problemas na história do cristianismo. Vocês sabem que, inclusive, Lutero não considerava que a carta a Tiago fosse inspirada. Erradíssimo o nosso querido Lutero. Eu amo o Lutero. Calvino não. Lutero eu amo. E percebo, então, que a dificuldade de Lutero ao falar da graça, como se Tiago não falasse da graça. Tiago falou da graça, mas ele falou da outra face da graça. A graça é uma moeda de 2 faces. Às vezes falamos só da graça da salvadora, da graça inspiradora, da graça que gera esperança em nosso coração, desse poder do Evangelho em nós, é totalmente verdadeiro. Mas tem outra moeda, que o apóstolo João chama de o teste prático da fé. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, o que ele está dizendo é que se a nossa moeda da graça só tem uma face, não é moeda, não é nada, é morta, não tem valor. Eu estou dizendo isso, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, depois de ter visto testemunho aqui, porque ali foi a graça, a moeda completa da graça. A palavra, veio à igreja hoje, mas estava ali o Lucas, bocão aberto do paciente, ele ali levando a outra face do Evangelho, que também é Evangelho, não é menos Evangelho, é igualmente Evangelho. Preciso dizer uma coisa também mais séria para os irmãos. Ao longo da história, sempre houve entre cristãos aquilo que depois se cunhou a partir, sobretudo, de John Stott, de missão integral, que nasceu esse conceito no nosso continente, na América Latina.
Missão integral é a ideia de que o Evangelho é para o homem todo, onde estiver, em todas as suas necessidades. Esse movimento chamado Missão Integral, infelizmente, acabou por razões diversas, sendo totalmente confundido com comunismo. Hoje, se um pastor fala assim, vamos fazer missão integral, ele é comunista. É uma ignorância absurda, abominável, fazendo com que nós, então, percamos a perspectiva da missão integral. Eu digo mais ainda, eu nem gosto da expressão missão integral. Ou é integral ou não é missão. Vocês foram lá. Digamos que um de vocês foi lá arrumar a boca do cidadão. Ele lhe perguntou, por que você veio aqui? Bom, ele levantou a bola, você não vai cruzar? Ou não vai cabecear? Ou não vai bater do outro lado? É claro, eu vou aqui por causa do amor de Jesus. E aí você pode falar tudo que você quiser sobre Jesus, porque ele pediu. Não, mas eu estou aqui só para arrumar as cáries dos pacientes. Missão, mas não é integral, digamos assim. Ou digamos que você foi lá, uma de vocês foi lá, Daniela, que é economista, foi lá, para, digamos, pregar o Evangelho, falar que Jesus Cristo morreu no seu lugar, e a pessoa disse assim, pois é, eu estou com um problema muito sério, que a minha filha está com um problema na sua puberdade, ela não sabe o que fazer com A ou B, mas eu vim aqui só para dizer que Jesus Cristo te salva, tá? Mas certamente ela pegou pela mão, vem cá, e apresentou um dos da saúde. Isso é o Evangelho integral. Qual o problema com isso? Mas a mentira, tantas vezes proferida, nos afasta da verdade. Por isso eu repito que toda missão é integral. Usamos esse adjetivo, usa esse adjetivo para dar essa ênfase, porque nós somos chamados a pregar ao homem todo em todas as suas necessidades. Então, Jesus teve experiência, já disse aqui algumas vezes, que ele não salvou a pessoa. Pelo menos naquele momento, naquela história, daquele momento, ele só curou. Aspas só, né? Fecha aspas aí. Só curou. E há momentos que ele não curou, ele só salvou. Qual era a necessidade da pessoa? O Evangelho é aquele que atende à necessidade da pessoa, seja ela qual for, de que tipo for. Esse é o poder do Evangelho. Palavra anunciada. Também não adianta dizer, não, eu não anuncio, eu só mostro com a minha vida. Bom, o problema é que às vezes vai demorar muito a pessoa perceber, talvez jamais perceba só com a sua vida. Você tem que dizer, a minha vida é assim, por isso, por isso e por isso. Por aquilo que Jesus fez na minha vida e pode fazer pela sua. Irmãos, eu concluo então, passei 3 minutos que eu pretendia, para dizer o seguinte, ouvimos aqui esses testemunhos belíssimos, encantadores, esse filme extraordinário, que foi produzido ali, e eu pensei no que ia dizer de modo bem sintético, exatamente assim, oh meu Deus, como é que estou vivendo na minha vida o poder do Evangelho? Estou vivendo na minha vida de tal modo que eu creio em Jesus como meu Salvador e creio em Jesus como aquele que está no comando da minha vida nas horas difíceis e nas horas boas. Eu preciso fazer uma revisão na minha fé. De igual modo, eu preciso fazer uma revisão na minha teologia, por isso os cultos da manhã, para que o Deus em quem eu creio seja um Deus de graça e de amor, que sempre nos perdoa e nos ensina, como Paulo ensina a Tito. E eu preciso olhar para a minha própria vida e dizer, quem convive comigo, quem olha para mim, vê o poder do Evangelho, sente o poder do Evangelho, que nós vimos aqui, na prática, demonstração do poder do Evangelho. Eu quero então realmente terminar, não conheço alguns aqui
conheço muitos aqui, alguns eu não conheço, para então perguntar, primeiro, você já começou a viver? Porque a vida começa quando o Evangelho entra na nossa vida. Se não começou a viver, está na hora. O pastor Seni estará lá à porta e poderá lhe encaminhar no sentido de como você pode começar a viver. Porque a vida começa com o Evangelho. Mas ainda, também quero lhe perguntar se as pessoas que convivem com você sabem que você é evangélica. Bom, mas se eu falar, eles vão me julgar. Bem, vai ser uma oportunidade, né? A sua vida já deve ter mostrado alguma coisa, ou não? Então você tem por que e para que dizer. Por isso eu volto ao início do texto. Paulo dizendo, não sou eu, Israel, mas eu assino embaixo, você também, eu sei, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por que eu não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo? Porque é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. E como é que as pessoas vão crer? Vão crer se nós falarmos e vivermos o Evangelho. Pense nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Agradeço muito a estes que nos estimularam a crer no Evangelho, a não nos envergonhar do Evangelho e a proclamar o Evangelho. Eu espero que o que vimos e ouvimos aqui seja para você uma referência, como tem sido para mim uma referência, porque Jesus espera que você viva o Evangelho, porque você já teve a experiência de começar a viver quando recebeu na sua vida o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa onde nasceu, onde vive ou quem é para todos. Vamos ficar em pé.